Essa segunda palestra, que sucede aos aos três registros do homem, desculpem, eu quero começar cumprimentando a Cibele, em nome dela, como presidente do Conselho Regional de Medicina, cumprimento também a Associação Médica de Minas Gerais, o Sindicato dos Médicos, cumprimento as duas faculdades de medicina da UFMG e as ciências médicas, não é? E todos que vão assistir essa palestra. Partindo do pressuposto que a primeira palestra, ela é a base dessa segunda palestra. Por isso, eu vou, para quem não assistiu a primeira, repetir rapidamente alguns conceitos que nós já produzimos lá. Primeiro, nós tínhamos falado exatamente nesses registros individuais do homem. Então, nós falamos nos registros individuais que são diferentes para todos os homens. E dissemos que que a espécie humana tem esses 6 registros, que todos viemos de um Big Bang, e, portanto, a Terra deixou de ser o centro do universo, e passou a ser um planetazinho sem sentido nenhum perdido no universo, não é? Falamos que a Terra foi programada para receber uma vida baseada em carbono pelo Wegener. A terceira, nós falamos da evolução pela biogênese, a criação da vida. Falamos sobre o Oparin, o Haldane e o Stanley Lloyd Miller, que é quem provou a teoria desses dois gênios, que mostraram que duas moléculas de amônia com gás carbônico pode produzir ureia em certas condições do início do Big Bang, não é? A origem da evolução a partir do DNA, e que nós mostramos como que as proteínas são produzidas, como é que elas se expressam. A evolução do homem a partir do primata, mostramos as semelhanças que existem. E falamos da identidade biológica nessa obra incrível do Lit Van Fallen. E mostrando que na ponta no ramo curto, no braço curto do cromossoma 8, é que nós vamos encontrar o que nos torna diferentes um do outro, através dos nossos polimorfismos, não é? E aqui voltamos aos nossos registros, não é? Os 3 registros individuais, em que nós falamos que nós vamos formar um registro biológico, tanto da parte inata quanto nata. Explicamos o que vem a ser isso, os polimorfismos, constituição, malformações e predisposição, mostrando que o inato é que vem do espermatozoide e do óvulo antes do zigoto, e a partir do zigoto vem um nato até o corte do cordão umbilical, a partir do que é o adquirido. E nós falamos que há um registro também psíquico e que ele começa com os cuidadores e vai terminar com o que a sociedade faz da gente e a gente na sociedade em que vivemos. E vamos ter um registro social. E isso vai depender da família onde nós nascemos, da sociedade onde nós crescemos e do próprio indivíduo, como ele se preparou para viver. Então, e nós falamos que esses 3 registros, eles são inquestionáveis, e mostramos que a própria Organização Mundial de Saúde define a saúde como sendo um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Portanto, é por isso que a condição ganhos e perdas do homem é universal, não importando onde ocorreu a perda ou ganho. Se você perdeu as pernas num acidente de carro, um registro biológico, o que você perdeu lá na sua cabeça e o que você perdeu na sociedade. Então, sempre, se você perde o emprego, é uma perda social. O que isso vai representar no seu corpo? Você vai desenvolver uma doença, vai suicidar, o que vai acontecer? E na sua cabeça, vai entrar em quadro depressivo. Ou seja, não existe formas de o registro de qualquer ganhos e qualquer perda não atingir os nossos 3 registros, inobstante em qual deles o ganho ou a perda teve origem. E é exatamente desses 3 registros nossos, com os nossos ganhos e nossas perdas na civilização, é que nós vamos formar a nossa personalidade. Então, o que seria a definição de personalidade? É exatamente isso, é o conjunto do nosso registro biológico, registro psíquico e registro moral, com as perdas e os ganhos ao longo da vida. É isso que forma a nossa personalidade. 2 pessoas podem perder as pernas num acidente de carro, mas eles vão ter comportamentos depois. Um vai para a Olimpíada numa cadeira de roda, o outro vai suicidar. Então, nós não sabemos o que vai acontecer. Nós temos, então, como o indivíduo vai viver na sociedade. Nós temos que falar um pouquinho dos filósofos contratualistas, né? São muitos, mas, sobretudo,
o Thomas Hobbes com David Hume, que pensava igual, são empíricos britânicos, John Locke também é um empírico britânico, mas eles pensavam diferente nessa área do contrato social. E Jean-Jacques Rousseau. Então, apenas lembrando aqui rapidamente que a obra-prima do Thomas Hobbes é o Leviatã, em que ele fala o seguinte, que o indivíduo, o homem, ele vivia no mato, sem direito algum, sem segurança nenhuma, sem nenhuma garantia. Ele podia matar e ser morto, roubar e ser roubado. Ele não tinha segurança nem garantia. E ele queria ter segurança e garantia. Então, ele teve que assinar um contrato social para deixar esse estado de natureza e ingressar no estado civil ou estado social, que tem regras, que determina como é que ele deve se comportar. Pois bem, 3 coisas estão envolvidas na vida do homem em relação ao outro homem. O quê? A própria vida dele, a liberdade dele e a propriedade dele. E tudo começou no dia que um homem cercou um pedacinho de terra e falou, esses limites aqui são meus. O que estava de fora desse limite começou a insegurança, a falta de garantia. E o que o poder absoluto de Thomas Hobbes, ele parte de um pressuposto, que o homem é mau. Eu sou tão mau que tem que haver um soberano para não deixar eu fazer mal aos outros. Então tem que ter um ditador, um soberano, que eu, mal, não posso escolher. Então ele parte do pressuposto, você é mau e vai fazer mal aos outros, então tem que haver um estado ditatorial, um estado soberano, não há eleição, não há escolha, não há nada. E esse indivíduo que ocupa esse posto de ditador, não importa se civil, se militar, se religioso, se fanatismo, não importa, ele vai se impor. Ele vai se impor, porque ele parte do pressuposto que o homem, você, é mau, o homem é o lobo do homem, homo lupus homini, e parte do outro pressuposto que o homem é um animal que não deu certo. E ele afirma que qualquer governo, mesmo ditatorial, é melhor do que governo nenhum, porque com governo nenhum você não tem garantia, nem tem segurança. Então, Hobbes é o pai de todos os comportamentos sociais em que há um ditador, não importa de qual nível, civil, militar ou religioso, vem do pensamento do Leviatã de Thomas Hobbes, esse empírico britânico incrível. David Hume seguia ao pé da letra o que foi dito por Thomas Hobbes. Eles são, inclusive, contemporâneos, faz parte da tríade de empíricos, né? An Inquiry Concerning Human Understanding, um ensaio a respeito do entendimento humano, quando ele coloca o homem é um animal que não deu certo. Isso é um aforisma dele. A beleza, a bondade, não é uma qualidade inerente às coisas ou às pessoas. Ela existe apenas na mente de quem as contempla, portanto, no outro. E que dizer do Francis Bacon, que também é outro empírico inglês, não do triunvirato que eu falei, ele é um pouco anterior, mas no ensaio dele sobre The Colors of Good and Evil, as cores do bem e do mal, quando ele repete as mesmas coisas e mexeu com o contrato social, assinando debaixo do David Hume e do Thomas Hobbes, não é? Esse livro é um livro apenas de aforismos, ele não desenvolve o tema. E o segundo pensamento de contrato social é o pensamento também de um empírico inglês, o John Locke. Para quem já assistiu aquele seriado Lost, lá tem uma figura com o nome de John Locke, um careca, que é um encrenqueiro naquele seriado. É esse John Locke aqui. Esse cara é genial, não é? An Essay Concerning Human Understanding, um ensaio sobre o entendimento humano. Ele deu o nome do livro praticamente idêntico ao David Hume, não é? Mas ele coloca o seguinte, que para o homem sair do estado de natureza, onde ele não tem garantia nem segurança, ele não abre mão de nada. Ele permanece com direito à vida, permanece com direito à liberdade e com direito à propriedade. Como ele permanece com direito à propriedade, então a forma de democracia dele é a burguesa, é do dono, é de quem tem o bem, não é? Então John Locke ele fala, o homem nasce nem bom nem mal, mas não deu poder para ele, porque vai mostrar quem ele é, ele vai sempre mostrar pelo poder que ele vai exercer, não é? Então, todo homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado aos outros.
Não se revolta um povo inteiro a não ser que a opressão seja geral. Por isso, ele combatia o totalitarismo do Leviatã de Thomas Hobbes. Não é isso? Então, esse é o Lockeano, é o liberalismo. É como se diz, para muitos, seria ter uma espécie de anarquia. Né? Já o Jean-Jacques Rousseau tirava a propriedade da mão do indivíduo, mas não dava ao Estado. A propriedade era de todos, não é? Então, por isso mesmo, uma democracia participativa, uma democracia do povo, uma democracia do proletário, porque ele partia do princípio que você é bom. Você tem que eleger alguém para não deixar os outros fazerem mal a você. O pensamento dele é anti-lockeano, anti-rumiano, não é? É totalmente contrário ao do David Hume, Thomas Hobbes, não é? Então, o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe, quer dizer, é o outro que vai me corromper, porque eu sou bom. Então, eu tenho direito à vida, à liberdade, tenho direito à minha propriedade. Então, ele coloca aqui, são a força e a liberdade que faz os homens virtuosos. Olha bem, ele parte do pressuposto que o homem não nasce virtuoso. É a experiência que o torna virtuoso e não a essência, a razão como ele nasceu. Falar de Jean-Jacques Rousseau com a obra dele é fenomenal, né? Mas infelizmente nós temos que ir um pouquinho para frente, considerando que nós temos então 3 grandes regimes onde o homem vai viver. E por que nós estamos insistindo nesse contrato social? Por um único motivo. Só existe contrato social porque você não é um eremita, você não está sozinho no mundo. Existe o outro e você vai ter que se relacionar com o outro. Nunca confundir os dois outros. O outro que tem dentro de você, seu inconsciente, com o outro, que é o indivíduo fora de você. Não é? Então, olha bem. O que acontece no registro biológico? Não é? Que nós já falamos. Nós vamos ter ganhos e vamos ter perdas. E vamos ter sentimentos em relação a esses ganhos e essas perdas. Nós teríamos esses sentimentos se não existisse o outro, a civilização? Você só põe uma roupa porque existe o outro que vai te ver vestido. Então, nós só existimos porque o outro confirma a nossa existência. Então, só vai existir ética porque existe o outro, porque a ética vai ser o seu comportamento, a sua conduta, sempre em relação ao outro. Bom, então nós vamos ter um indivíduo no corpo dele, ele pode sofrer os ganhos e as perdas. Ele pode ter um corpo bonito, um corpo feio, não é? Ele pode ter doença, não ter doença grave. Ele pode ter predisposição a diabetes, a câncer, a doenças imunológicas ou não. Ele pode ser baixinho, pode ser alto, gordo ou magro. Ele tem o biótipo e ele vai atravessar a vida adquirindo coisas, não é? Pode adquirir o que é uma boa saúde, pode perder uma perna por uma trombose, teve que amputar uma perna. Ele pode ter um AVC, ele pode ter uma doença de Parkinson, uma doença de Alzheimer. Como é que ele vai se sentir dentro da sociedade onde ele vive? Então tem que haver o outro, a civilização, para que ele desenvolva o que ele sente. Da mesma forma, no registro psíquico vai repetir as mesmas coisas. Ele vai ter a mesma constituição do seu aparelho psíquico e vai ter os mesmos sentimentos ante as perdas. Ele perde o emprego, por exemplo, vai entrar em depressão. O outro perde o emprego, vai lutar e montar uma empresa para ele. Então, nós temos que ver o que está lá dentro. E, novamente, ele vai sentir as mesmas coisas de quem teve uma perda no registro biológico em relação ao outro, à sociedade onde ele vive. E dentro da própria sociedade, você vai ter ganho e vai ter perdas. Você pode ter um bom emprego, estar desempregado e comendo na mão de um irmão, um exemplo. Você pode ter um filho médico brilhante, um advogado brilhante, ou um filho que mexe com droga. Você não sabe a perda que você vai ter na sociedade ou o ganho, mas você vai ter sempre os mesmos sentimentos em relação ao outro, à civilização. Ora, para nós entendermos bem isso, é interessante lermos 3 livrinhos. Quando eu falo livrinho do Freud, é porque os livros do Freud são livros com poucas páginas, mas é livrinho no sentido carinhoso, porque tem poucas páginas, mas é duro de ler, porque você não consegue virar a página. Você vai ler 50 vezes a mesma página,
para ver se você entendeu bem aquilo que você leu. Esse livro é de 1927, que é O Futuro de uma Ilusão, em que Freud coloca a ilusão como sendo a religião, como sendo as igrejas, não é? Em que ele fala textualmente que o futuro de uma ilusão, que qual seria aquele sentimento oceânico, não é? Do indivíduo se sentir incompleto, dele não dar vazão ao instinto, entre aspas, pulsão dele dentro da sociedade, não é? Como eu disse, o texto dele foi lido pelo pastor, não é, protestante, que era um amigo dele, Oscar Pfister, e o Oscar Pfister fez um trocadilho meio ofensivo a Freud. Enquanto o livro do Freud era O Futuro de uma Ilusão, o Pfister escreveu um livro, A Ilusão de um Futuro. Mas eles continuaram amigos, não brigaram por causa disso. Mas o sentimento oceânico continuou, em que Freud afirma que as verdades contidas nas doutrinas religiosas estão de tal maneira deformadas e sistematicamente disfarçadas que os seres humanos não podem reconhecê-las como verdade. Esse é o pensamento freudiano, não é? O segundo livrinho, também no mesmo ano, Além do Princípio do Prazer. O nome do livro tem esse Além do Princípio do Prazer, exatamente por causa de um pensamento dele que fala o seguinte: o homem abre mão do princípio do prazer para viver numa sociedade e adota o princípio de realidade. Mas ele continua com o princípio do prazer gerando pulsão. Então, além do princípio do prazer. Ele continua ainda com o princípio do prazer. Ou seja, o princípio de realidade não sufocou o princípio do prazer. Apenas colocou leis domando. Domando com leis, domando com superego, domando com religião, de toda forma possível, né? E vem o livro Além do Princípio do Prazer, são reflexões de Freud sobre, na guerra, sobre os traumáticos de guerra, né? Os efeitos da 18, né? E muitos analistas que foram no fronte de batalha faleceram, praticamente a sociedade psicanalítica acabou. E ela foi ressuscitada no 5º Congresso Psicanalítico em Budapeste. E o cenário era um cenário duro. O cenário em que ele escreveu era um cenário durante a pandemia da gripe espanhola que vitimou uma filha dele, a Sofia, morreu de gripe espanhola, e 3 filhos na guerra, a Ana, o Jean-Martin e o Olivier. E o suicídio de um psicanalista amigo dele, que era o Victor Tauster. Isso tudo foi no bojo da escrita de Além do Princípio do Prazer, não é? E ele começou esse rascunho lá em março de 19, publicou em 20, no Congresso de Haia, né? E apresentou pela primeira vez o princípio do prazer. E o que ele tem é exatamente isso, que o indivíduo, o id dele dentro da sociedade não está morto, continua funcionando, suscitando nele o instinto, entre aspas, a pulsão, ele quer tudo. Então ele tem que ser freado para conseguir viver sem tirar a liberdade do outro que está na sociedade. Mas ele continua com a pulsão de vida, ou seja, ele não abriu mão do princípio do prazer. O princípio do prazer foi freado, foi limitado pelas leis da sociedade, que gerou nele o princípio racional, o princípio da realidade. Mas o homem não desiste do prazer. Se eu puder fazer uma brincadeira, ele está de olho na mulher do vizinho. Não pode. Mas ele continua de olho, ele continua querendo. Ou seja, o princípio do prazer não morreu. Por isso que o nome do livro é Além do Princípio do Prazer. As conjecturas desse gênio, Romain Rolland, não é? Com esse livro Jean Christophe, e que levou Freud a escrever O Mal-Estar da Civilização. Chegamos até aqui. Aqui nós vamos entrar nessa leitura, que é um livro mais antropológico e sociológico do que um livro psicanalítico. Em primeiro lugar, o que Freud chamava de civilização. Do alemão não é apenas uma sociedade onde você vive, é cultura, não é? Inclui todo o conhecimento e capacidade que o homem adquiriu para controlar a natureza, extrair dela a riqueza e não só isso, distribuir a riqueza entre todos. E você pode sair mais aquinhoado do que o outro. Tem um bem-estar e o outro um mal-estar. É um clássico, então, da sociologia e da antropologia, e ele aborda a relação entre os elementos de sua teoria toda, individual como a teoria comunitária. Individual, consciente e inconsciente, egoísmo e superego. E comunitário, o princípio do prazer, o princípio da realidade, a pulsão, o instinto, não é?
Então, no mal-estar da civilização, é isso que ele vai discutir. E ele iguala a cultura com a civilização, porque, na verdade, a civilização ela não é estática, ela vai evoluindo, não é? Então, e o que que acontece? No que ela evolui, ela causa mais conforto, mas gera em você o quê? Um bem-estar por ter consecução aos bens que ela produz, ou um mal-estar por não conseguir as concepções, não é? Então, Freud conclui que para o bem da civilização, o homem é oprimido em suas pulsões, em seu princípio do prazer, em seu individualismo. Ele tem que pensar no outro, no princípio da realidade, e tem que partir para o comunitário, né? Aqui então vem todo o desenvolvimento dele sobre o id, o ego e o superego, em que ele fala que a troca do homem do estado de natureza sem segurança para o estado civil com segurança poupa o homem de sofrimento. Isso é um ganho. Lhe dando garantias, liberdade, propriedade, vida, mas gera em você pulsões por causa das perdas. Não pode isso, não pode aquilo. Então vamos agora ver o que vem a ser isso que nós estamos falando. Aqui nós temos as nossas perdas no registro biológico, as nossas perdas no registro psíquico, nossas perdas e ganhos no registro social. Eu, às vezes, esqueço de falar ganhos, está sempre embutido, perdas e ganhos, mas vamos manter perdas. Nós temos perdas nos nossos 3 registros. E o que acontece? Não importa em qual dos registros houve a perda, nós vamos ter esses sentimentos. E que mais? Nós temos que dar uma resposta. Nós temos que dar uma resposta. Você teve uma perda no seu corpo, você teve uma amputação das pernas num acidente de carro. Tá. Você sente o quê? Disposição, motivação, vergonha, raiva? O que você sente? Tá. E o que você vai fazer a respeito disso? Qual é a sua resposta? Mesma coisa aqui no amarelo, não é? Você perdeu seu emprego. Você está com 60 anos, não tem nada, perdeu o seu seguro de assistência médica, perdeu tudo, está com filho em casa, desempregado. Tá. Qual é a resposta? O que você vai fazer? Vai suicidar? Vai virar um misantropo? Vai ficar com inveja do outro? Vai virar um ladrão? Ou vai lutar? Vai criar uma empresa? Vai se sair disso? Ou seja, a resposta. Qual é a resposta? E por que você tem que dar a resposta? Porque você vive na sociedade. Senão você não tinha que dar a resposta. Se você fosse sozinho, lá no meio do deserto, e perdesse um dedo, você não tem que dar resposta para ninguém, porque não existe o outro. Para dar resposta, tem que existir o outro, a sociedade. E qual a resposta que você pode dar? São essas. Respostas de ganhos, partir para a espiritualidade, para a religiosidade, para a filantropia, para a luta, tirar proveito, adaptação, dedicação, superação, competição, recomeço, ou contrário. Você vira um misantropo, um torturador, uma agressão, suicídio, surto, homicídio, pedofilia, estupro, vindita, morte, doença. Perde um filho e arruma um câncer na mama. Quer dizer, tem de tudo. Mas o que Freud afirma? Essa seta que está aí. Ele afirma, e vou falar bem devagar, que a resposta aos seus sentimentos de perdas vem do registro psíquico. É lá de dentro que vem. Vamos ver? Então você tem os sentimentos de insatisfação do indivíduo com a sua cota de riqueza. Tem perdas, né? Gera nele um mal-estar na civilização. Que gera sentimentos, que nós já falamos quais. Como ele vai responder? A resposta aos sentimentos. O indivíduo busca o equilíbrio para continuar vivendo. Ele fala, perdi meu emprego, mas eu tenho que continuar vivendo. Eu estou com um câncer, um registro biológico, mas eu tenho que continuar vivendo. Eu estou deprimido, mas eu tenho que continuar vivendo. Então eu vou procurar a resposta onde? No meu registro psíquico. É lá dentro que eu vou achar a resposta. E o que eu vou fazer? Arranjos psíquicos de estabilidade, de prazer, espiritualidade, religiosidade, viagem, filantropia. Vou criar ONG. Se ele tiver um bom aparelho psíquico. Mas se ele não tiver, arranjos psíquicos de sofrimento. Vai arrumar doenças, suicídio, assassinato, tortura, pedofilia. E as origens das respostas?
essa frase do fim, ipsis literis, com exceção do grifo, tirado do Freud. Essa busca que brota de seus registros psíquicos, invade, questiona e passa pelos seus registros biológicos e por seus registros sociais. Mas é de seu registro psíquico que vem a resposta, a conduta frente às perdas. Vamos ver se realmente nós poderíamos colocar aqui o registro biológico, o registro psíquico e aqui o registro social. A resposta é o assento do banco. Não importa qual perna do banco quebre, o tombo é o mesmo. Não importa. São 3 pernas. Não importa. Vamos tentar ver se isso é realidade. Aqui nós temos uma moça chamada Bette Davis, que tinha esclerose lateral amiotrófica 8. E ela optou, sempre olha pela coluna que está à direita. Vamos ver o que ela resolveu. Ela optou pelo suicídio. Como? Ela quis a morte assistida, com 32 anos de idade, numa festa de fim de semana com os amigos todos. Ela já estava com respirador, traqueostomizada com respirador, não mexia com as mãos nem as pernas. Ela optou pelo suicídio. Onde é que ela achou essa resposta? Dentro dela. Agora, todos vocês conhecem o Stephen Hawking. Tinha a mesma doença que a Bette Davis, esclerose lateral amiotrófica 8. E viveu até os 76 anos. E não queria morrer de jeito nenhum no fim da vida. Ele só mexia com o computador com movimentos dos olhos. E olha a frase que ele deixou naquele livrinho dele, The Universe in a Nutshell, o universo numa casca de nozes. Não importa quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo que você pode fazer e triunfar. Enquanto a vida, a esperança, foi a resposta que ele achou lá dentro. E qual foi a resposta com a mesma doença, esclerose lateral amiotrófica, que o Dave Haddox encontrou? Ele tinha uma relação homoafetiva, estava com 48 anos, e já estava no fim, com traqueostomizado, com respirador, com tudo, com a esclerose. E ele lutou 2 anos, porque ele optou por um ganho e por uma perda. Ele quis o suicídio assistido, a morte assistida, mas queria doar todos os órgãos. Olha lá em cima. Ele optou pela filantropia lá em cima e pelo suicídio aqui embaixo. É o que tinha dentro dele. E ele conseguiu, com 2 anos com advogado, praticar isso e transplantar tudo dele, né? No Hospital Mount Sinai, em Nova York. Então vocês veem que o acontecimento é o mesmo, é uma perda biológica. E, no entanto, as respostas foram exatamente, totalmente díspares. E aqui você vê o que ele falou, não importa o quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo que você pode fazer e triunfar, não é? Então, olha bem, aqui vocês veem fotografias de resposta de pessoas. Como é que Beethoven respondeu a perda da audição, fazendo a 9ª, não é? Como é que Van Gogh respondeu a depressão? Cada um responde de um jeito. Olha, o super-homem aqui, como é que ele respondeu depois que caiu do cavalo, literalmente, não é? Aos campeões da Olimpíada, ao Steve Jobs, como é que ele respondeu a um diagnóstico de câncer de pâncreas? 3 anos tentando viver, fazendo transplante, criando. Cada um procura a resposta que está dentro dele. Tem um desemprego? Tem. Cada um dá a sua resposta. Mas não foi o desemprego que causou isso. Causou o suicídio dessas pessoas, o que estava lá dentro do registro psíquico. 1000 pessoas perderam o emprego, uma suicidou. Então não foi o desemprego que causou o suicídio. O desemprego gerou o quê? Sentimentos. Sentimentos gerou uma resposta, e a resposta estava dentro do aparelho psíquico. Do mesmo jeito, vocês veem cadeirante que se joga da ponte para suicidar, mas ao mesmo tempo você vê cadeirante jogando basquete na Olimpíada. Todos se lembram da morte do Luiz Carlos Cancellier, no ano atrasado, era o reitor da Universidade de Santa Catarina. Ele sofreu uma acusação de manhã de ter facilitado uma transferência, ele suicidou à noite. Minha morte foi decretada no dia de minha prisão. Suicidou à noite como essa promotora de baixo. Por quê? A resposta dele já estava lá dentro. Do mesmo jeito que as respostas estão dentro do fanatismo. Está lá. O indivíduo vai suicidar
E à luz do fanatismo religioso ou qualquer fanatismo político, não importa, ideológico, ele vai cometer o suicídio. Quem não se lembra do Jim Jones, ele morou aqui em Belo Horizonte, um americano, ele morou aqui no bairro Santo Antônio, né? 2 anos ele morou aqui em Belo Horizonte, ele levou 910 ao suicídio coletivo com a seita louca que ele inventou. 910 suicídios. Quem se esquece do Malaysian Airlines, do Zahar Meshah, ele tinha engravidado uma aeromoça, estava separando da esposa dele, os filhos movendo ação contra ele, desesperado, consulta com o psiquiatra, usando drogas, resolveu suicidar, levando 269 pessoas com ele e jogou o avião no mar, entre a Malásia e a Tailândia. A mesma coisa fez esse Andreas Lubeck. Ele era copiloto e ele tinha uma paranoia que perseguia ele, falando que ele ia ficar cego. E se ele ficasse cego, ele não poderia ser piloto. E tudo que ele queria na vida era ser piloto. Ele era copiloto. Ele usava mirtazapine, drogas, né, psiquiátricas, fazia tratamento psiquiátrico. E na véspera dele jogar o avião nos Alpes franceses e matar 150 pessoas, ele falou com a namorada: vou fazer uma coisa que vai mudar o sistema. O mundo vai conhecer meu nome. Ele buscou lá dentro a resposta. E as respostas são imprevisíveis. Amy Winehouse, quando ela morreu, a família encontrou outra resposta, que está na coluna ali da direita. Ela encontrou o quê? Filantropia, criou ONG para tratar de pessoas dependentes de droga. A própria Lucinha Araújo, com a morte do Cazuza, o que ela fez? Criou a Sociedade Viva Cazuza. Quer dizer, cada um vai buscar lá dentro. A minha vida inteira foi operando câncer de reto. Eu cansei de receber pacientes que falavam: doutor Geraldo, eu estou perdendo sangue, eu devo estar com um tumor aí embaixo. Eu examinava, era um tumor. E apareceu, doutor Geraldo, desde que meu filho morreu num pega de carro, há 1 ano. Então já vinha trazendo para mim o que deve ter causado aquilo. A resposta foi o quê? Uma doença orgânica. Como tive vários pacientes que nunca aceitaram perder o ânus e ter uma colostomia implantada na barriga. O ânus é um órgão sádico-anal, erótico-anal, que participou da estruturação do aparelho psíquico. E vai ter uma colostomia que não participou da estruturação do aparelho psíquico e, portanto, não encontra registro no cérebro. E se ele perde o controle do emunctório, ele perde o controle do mundo, ele perde o controle dele. Eu tive pacientes que deixaram fazer a colostomia, mas não permitiram a retirada do tumor. E pacientes que não deixaram nada, não quiseram operar. É uma opção. E isso me levou até, na época, então, essa cirurgia. Nós tiramos o reto e fazemos uma colostomia, colocamos uma bolsinha. Isso me fez escrever sobre 10 pacientes meus que me marcaram muito, de 973, que nós operamos de câncer de reto. Não é? O que Sófocles disse? Olha bem, lá você encontra em Sófocles tudo. O parricídio, o suicídio, você encontra o assassino, a cena primária, você encontra tudo. Com Jocasta, com Laio, com tudo. Mas o suicídio, você se lembra que quando o cego, que era quem mais enxergava, Tiresias, disse para o Laio que ele era filho de Jocasta, com quem ele tinha ido para a cama, levada por Creonte, filho do primeiro casamento com Laio, o que ela fez? Suicidou. O que Édipo fez? Furou os próprios olhos com um arame. Então, lá tem um suicídio, e esse suicídio acompanha, desculpem, esse suicídio acompanha, vocês vão ver até o suicídio comandado, como é. O suicídio, a morte de Cícero na tetralogia de Platão, essa obra monumental, no Eutífron, em que Sócrates está no tribunal acusado por Meleto de estar subvertendo a ordem em Atenas, porque ele estava ensinando outros deuses, outros costumes, outra ética diferente da que a lei previa. Então ele foi chamado e ele próprio fez a defesa dele. Em Eutífron é a acusação, em Apologia a Sócrates é a defesa,
em que ele fala que ele prefere ficar com a ética dele, o caráter dele, com o que ele ensinou para os alunos, do que pedir desculpa por isso tudo, negar o que ele falou para ficar com as leis do Estado. Ele ficou com a ética acima da lei. E Criton, que era o discípulo rico que subornou guarda da prisão e conseguiu entrar lá dentro para conversar com Sócrates, né? Em que há um debate incrível sobre o dever. Em que ele fala, Sócrates, por que você não pede desculpa e desiste de tomar cicuta? E Sócrates falou, mas Sócrates não morre, quem morre é a roupa de Sócrates. Sócrates é a alma que é imortal. Aí Sócrates, de repente, pega a taça de cicuta em Fédon, que é sobre a ética, e bebe. Criton, desesperado, Sócrates, você bebeu cicuta? Sócrates, você vai morrer? Ele fala, ninguém mata Sócrates, Sócrates é imortal. Desesperado, Fédon se retira, mas ainda olha para trás e fala, Sócrates, o que você quer que façamos com o seu corpo? Deixem para os corpos comer, porque o corpo de Sócrates é apenas a roupa. Então, é um suicídio muito parecido com o suicídio de Sêneca, que era tutor de Nero, mesmo não tendo acendido fósforo naquele incêndio, mas era o tutor de Nero. Ele fez a mesma coisa, foi condenado, todos se lembram, né, da conspiração de Pison, em que ele foi condenado à morte cortando os próprios pulsos. E a esposa dele acompanhou nesse suicídio comandado. E como não falar novamente de Shakespeare, né, no Romeu e Julieta, se nunca fizesses tolice por amor, é porque jamais amaste, suicídio dos dois, não é? Para não falar no suicídio mais famoso na Alemanha, que é o livro de Goethe, maior escritor alemão, Os Sofrimentos do Jovem Werther, em que o jovem Werther foi preterido a Charlotte porque ela já tinha sido prometida a um nobre e ele suicidou por amor. E isso desencadeou uma onda de suicídio sem limites na Alemanha. Esse livro chegou a ser censurado na época. É uma obra-prima, mas é um suicídio. Fausto, que eu já declinei sobre ele, mas aqui nós vemos tudo. Nós vemos aqui a cena primária, nós vemos o fratricídio, nós vemos aqui a pedofilia, nós vemos tudo aqui dentro, porque Fausto, que queria levar Marta para a cama com 14 anos de idade, levar a Gretchen para a cama, mas proibido por Marta, que era a mãe, acabou negociando a alma com Mefistófeles, que era o diabo, né? E levou para a cama e ela engravidou, e depois acabou tudo, a Marta morrendo, a Gretchen suicidando, levando com ela o embrião que estava no ventre, e com as mãos de Mefistófeles, ele pegou na espada e matou Vicentinha. Então isso tudo, será que Fausto sabia que tudo isso existia dentro dele, o inconsciente dele? Aqui eu vou citar, quando Freud escreveu Uma Listada da Civilização, olha bem, o prazer com indefectível charuto. Fotografia de Freud sem o charuto é fácil, fazendo Photoshop, mas não fazendo. O charuto faz parte da foto. O sofrimento com câncer de palato. Ele teve 30 internações e 17 cirurgias. Durante 16 anos, um sofrimento do cão. Não é? Ele faleceu em 39, em setembro de 39. Dores atrozes, isoeletricidade, porque a placa era de metal no céu da boca. Dificuldade de alimentação e fala pelas próteses. Surdez do ouvido à direita. Fora as outras perdas pessoais. Perdas pessoais. A filha morreu de gripe espanhola, o filho morreu na guerra, o amigo dele suicidou. E o holocausto, que ele teve que fugir, a resposta. Ele também deu a resposta dele. Ele já estava no fim da vida, muita dor, um grande sofrimento. O Mark Schur era o médico dele. E no dia 23 de setembro de 39, ele solicitou a sedação para ele morrer sem dor. Uma sedação, uma morte assistida. Agora, essa historiazinha que eu contei, agora comparem a historiazinha com as frases de Freud ao pé da letra. Não permito que nenhuma reflexão filosófica me tire a alegria das coisas simples da vida. O charuto. Ele não permitiu que ninguém tirasse o charuto, que foi quem causou o câncer de palato. E mais adiante, o câncer de palato, olha lá. De que nos adianta uma vida longa se ela é penosa, pobre em alegrias e tão cheia de sofrimento,
que só podemos dar as boas-vindas à morte saudando como libertadora? O câncer de palato em que ele pediu a sedação por morfina ao seu médico Mark Schur? Bom, os corolários do mal-estar na civilização. A civilização existe porque existe o outro, que confirma que eu existo. Quem é o outro? É a sociedade, a civilização é todo mundo que não eu. O homem é um animal social? Jean-Jacques Rousseau? O homem na civilização é alvo de uma distribuição de ganhos e perdas que Freud chama de riquezas. Os ganhos e as perdas ocorrem nos 3 registros individuais do homem. O homem se vê na obrigação de responder às suas perdas porque existe o outro, ele está na sociedade. No dizer de Freud, o homem pode fugir de seus registros biológicos. No dizer de Freud, o homem pode fugir de seus registros sociais. No dizer de Freud, mas ele não foge de si mesmo, de seus registros psíquicos. É dos registros psíquicos que brotam seus sentimentos às perdas na civilização. É dos registros psíquicos que surgem respostas aos sentimentos frente às suas perdas. É dos registros psíquicos que vêm suas respostas ao seu mal-estar na civilização. Então, a psicanálise, a psiquiatria, a psicologia, a psicoterapia, a medicina são alternativas a serem consideradas. Quero terminar com uma mensagem de otimismo. E ninguém melhor do que Antoine de Saint-Exupéry, no Petit Prince, no Pequeno Príncipe. E a mensagem que eu quero deixar é muito singela, como é o próprio livro. Eu não preciso de ti, tu não precisas de mim. Mas se tu me cativas e se eu te cativar, ambos precisaremos um do outro. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Antoine de Saint-Exupéry está falando que nós temos que viver em sociedade. Eu não preciso de ti, mas tu não precisas de mim, mas se tu me cativares, vamos viver junto, por que não? E ele acrescenta, os regulamentos da civilização assemelham-se aos ritos de uma religião, que parecem absurdos, mas mudam os homens. Na minha civilização, aquele que é diferente de mim não me empobrece, ele me enriquece. Muito obrigado.